Olá amigos elétrica, Davidson Selva do canal Eletricidade em 5 minutos. Hoje a gente vai aprender a utilizar multímetro digital. Isso aí galera, vamos aproveitar essa quarentena aí para aprender alguma coisa. Eu vou aprender agora, eu sou novo ainda para aprender. A gente tem diversos modelos de multímetro digital, não é? Por isso a gente vai fazer alguns exemplos utilizando apenas um modelo e a gente vai falar de alguns aspectos gerais que você tem que observar em qualquer modelo de multímetro. Como existem vários modelos diferentes de multímetro, verifiquem o manual de instrução do aparelho que você adquiriu para fazer as suas medições. Alguns modelos utilizam simbologias na legenda das escalas e outros utilizam siglas, né? DCV, Direct Current Voltage, ACV, Alternating Current Voltage, DCA, Direct Current Amperes, né? Legal! Bem louco! Eu particularmente acho muito mais didático, muito mais intuitivo, fácil de memorizar quando a gente utiliza simbologia. Comparando os layouts, a gente pode ver que o símbolo V com linha contínua e tracejada corresponde exatamente ao DCV, né? E o V com a ondinha, que na realidade é uma onda senoidal, que representa tensão alternada, corresponde ao ACV. Ou seja, o layout vai ser equivalente nesse modelo e nesse modelo. A maioria dos multímetros possui uma chave rotativa, como essa, que posiciona a escala onde a gente precisa. Nós temos aqui também os furos para conectar as pontas de prova, né? São essas pontas de prova aqui. Quando nós temos a legenda COM, nesse furinho aqui, a gente conecta a ponta de prova preta, ok, galera? E sempre vai ser a preta aqui, a preta nunca vai em outro furo. Logo em cima a gente tem o outro furo, que a legenda dele diz V ômega, que é essa letra grega parecendo uma ferradura, e o MA de miliampere. Então a gente pode medir tensão, resistência e correntes baixas aqui nesse segundo furo, ok? Onde a gente conecta a ponta vermelha do nosso multímetro. E a gente tem o terceiro furo, que você apenas vai utilizar se você tiver que medir correntes maiores do que 200 miliampere, já que aqui no próprio aparelho diz que o máximo é 200 miliamperes, máximo de corrente, ok? Nesse segundo furo, mais do que 200 é no terceiro furo, com limite máximo de até 10 amperes. Nesse caso a gente posiciona a chave rotativa nos 10 amperes, ok? A gente tem aqui desse lado um soquetezinho, né, um conector para realizar a medição de fator de ganho de transistores. A chave rotativa eu já falei. E a gente tem algumas especificações aqui, dizendo, por exemplo, a corrente máxima de 10 amperes nesse terceiro furo, né? E uma medição máxima de 750 volts, escrito aqui de vermelho, para corrente alternada, ok? A gente tem aqui uma bateria de motocicleta, né? A bateria de 12 volts. E o primeiro teste que a gente vai fazer aqui é de tensão contínua. Então, tensão contínua nessa região aqui, DCV. E a gente sempre começa da maior faixa de medição quando a gente não conhece o valor a ser medido, né? Como eu sei que nesse caso a bateria é de 12 volts, eu vou posicionar no 20 volts, ok? Porque 20 a gente consegue medir 12 e não está muito acima. Por exemplo, se eu posicionar em 200, eu vou perder uma casa decimal. Repara na vírgula que vai mudar. Percebe? Então é melhor trabalhar mais próximo do valor a ser medido. E se eu posicionar abaixo de 20 volts, eu vou ter aqui 2000 milivolts. 2000 milivolts correspondem a 2 volts, ok, galera? É igual pensa na Coca-Cola. Coca-Cola não tem aí na PET dela 2000 ml? 2000 ml é igual a 2 litros, ok? Uma analogia boa para a gente poder entender essa questão. Bom, então significa que 2000 milis
é igual a 2 volts e 200 milivolts é igual a 0,2 volts. Então a primeira faixa com que a gente vai conseguir medir é na faixa dos 20 volts. Bom, como a gente realiza a medição? Galera, tensão e corrente contínua. Para a gente importa a polaridade, né? Existe o polo negativo, existe o polo positivo. E se a gente inverter a conexão de equipamento, dá BO, ok? Que merda, hein? Pô, não sabia. Então, primeiro ponta de prova preta no borne negativo e ponta de prova vermelha no borne positivo. A gente visualiza a medição aí de 11,75 volts. Como eu disse, se a gente aumentar a faixa de medição, a gente perde uma casa decimal. Se a gente posicionar abaixo, ele mostra um Lzinho minúsculo, que é um L de low, que significa que o equipamento está com a escala abaixo do valor a ser medido, ok? E a próxima medição que a gente vai realizar aqui é de tensão alternada, beleza, galera? Pessoal, para a gente diferenciar com clareza o que é tensão e o que é corrente, pessoal, nessa tomada aqui existe uma tensão a ser medida, 127 ou 220 volts. Mas corrente não existe, porque não existe nenhum equipamento ligado nessa tomada aqui. Portanto, não existe corrente, a gente vai medir tensão, que no popular é o mesmo que voltagem, ok? Só que dessa vez é a tensão alternada. A tensão das tomadas é diferente da tensão das baterias. Ela não tem positivo e negativo. Como eu disse, quando a gente desconhece o valor a ser medido, a gente posiciona na maior escala. Eu não sei se é 220. Por exemplo, 200 volts, eu não conseguiria medir a tensão de 220 aqui. Então vamos posicionar em 750, que é a maior escala, no ACV, Alternating Current Voltage. Ou se fosse simbologia, seria um V com a ondinha, ok? Bom, como eu disse que não importa a polaridade na tensão alternada, a gente conecta as pontas de prova, qualquer uma em qualquer furo, ok? A gente segura aqui até achar uma posição firme na tomada, pronto, estabilizou o valor. Entre 118 e 119 volts, ok? E se a gente quiser ganhar uma casa decimal, como a gente já viu que é 127, a gente pode baixar a escala para 200, ok? E aí a gente ganhou uma casa decimal, uma casa depois da vírgula. A gente pode medir, por exemplo, aqui também esse transformador. E a gente ajusta de novo a chave rotativa para 750, porque aqui são 220 volts. Mesma coisa, a gente não precisa observar em qual furo vai a ponta de prova. A gente mede aqui os 220 volts na saída desse transformador. A terceira medição que a gente vai realizar é a medição de corrente contínua, né? Ou DCA, Direct Current Amperes. Então, simplesmente, a gente diz corrente contínua, né? A gente vai medir em amperes, né? Ou mili e microamperes. A gente posiciona a chave rotativa em uma das faixas de medição dentro desse contorno verde, né? A gente tem aqui um circuito com um resistor alimentado por uma tensão de 12,1 volts, né? Aqui é a nossa fonte. E circula uma corrente de 37 miliamperes, ok? O resistor de 330 ohms, eu já realizei a medição dele e ele está com 325 ohms, conforme a tolerância dele. Para realizar a medição de corrente é diferente da medição de tensão. Medição de tensão a gente coloca as pontas assim em paralelo. No caso de corrente a gente abre o circuito e insere o multímetro no circuito, ok? Então vamos fazer isso aqui. Vamos pegar a garrinha de jacaré, prender a ponta de prova e a gente coloca o multímetro em série com o circuito, ok? Então a gente passa a ter a fonte alimentando, o resistor fazendo circular uma corrente e o multímetro medindo também. A gente pode reparar aí 37
miliamperes, que é o que está sendo medido na fonte. Galera, então, repara nas faixas de medição. A gente tem a partir de 200 mili, 20 mili e 2000 micros, né, e 200 micros. Então, por que a gente tem que posicionar em 200 e não em 20, por exemplo? A gente está vendo que a corrente está em 37 miliamperes, né? Portanto, maior que 20. Então, em 20 a gente não consegue medir. Vai mostrar um Lzinho de low, né? Ou abaixo da corrente que está sendo medida, né? Da mesma forma, se a gente posicionasse em 2000 micros ou 200 micros, também estaria muito mais abaixo, inclusive, né? Porque o micro é uma milionésima parte, ok? Bom, se a gente quiser medir uma corrente maior do que 200 miliamperes, no segundo furo para a ponta de prova, adverte para a gente que a corrente máxima é de 200 miliamperes. Mais do que isso, a gente tem que conectar no terceiro furo, ok? Que tem um limite máximo de 10 amperes. Então, vou trocar aqui a carga e a gente vai fazer o teste. Por exemplo, 3 amperes, ponto 42, né? Então, como que a gente faz? A gente tem aqui uma lâmpada automotiva. Eu ajustei para 7,05 volts. Porque se eu colocar ela em 12 aqui, vai incomodar bastante aqui para filmagem, né? Tá, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, nesse caso, como é mais do que 200 miliamperes, a gente passa a ponta de prova vermelha para o terceiro furo, para medir a partir de 200 miliamperes até o máximo de 10 amperes. A gente também ajusta a chave rotativa para a posição de 10 amperes. E a gente vai medir da mesma forma. A gente vai abrir o circuito e inserir o multímetro nesse circuito. A corrente que é medida aqui é exatamente a que é medida na fonte, né? Bem aproximado. A próxima escala do multímetro é o HFE, que é o fator de ganho de transistor. Essa é uma função muito pouco comum de ser utilizada. Certamente o público que utiliza ela já tem um conhecimento mais avançado. Então eu vou pular para a próxima escala, que é a escala do diodo. Como o próprio nome diz, a gente pode medir diodos nessa escala, saber se ele está em curto, se ele está aberto, se ele está bom, ok? Então a gente conecta a ponta de prova preta no catodo, que é onde tem essa listra, o lado que tem essa listra cinza, e o outro lado, que é o anodo, a gente conecta a ponta de prova vermelha. E aí ele tem que conduzir. Algumas pessoas acham que esse valor que aparece no display é resistência, né? Mas na realidade não. O que se mede no diodo é a tensão necessária para vencer a camada de depleção do semicondutor e fazer conduzir, né? É o joelho. Então o que acontece? São necessários 531 milivolts para fazer conduzir esse diodo, ok? Se a gente trocar as pontas de prova de lugar, passar a ponta vermelha para o catodo e a preta para o anodo, o nosso diodo agora não pode conduzir, ok? Não pode aparecer valor nenhum. Vamos ver aqui. Isso considerando que o diodo esteja bom, ok? Então é exatamente isso, pessoal. Ele não conduz inversamente polarizado. Se ele estivesse conduzindo para os dois lados, ele estaria em curto. E se ele não estivesse conduzindo para lado nenhum, ele estaria rompido ou aberto, ok? Como ele só conduz diretamente polarizado e inversamente polarizado ele não conduz, então ele está bom. A próxima medição a ser realizada seria a medição de resistência, pessoal. Então, todas essas faixas de valores, né, dentro desse contorno verde, é para medir resistência, simbolizada por essa letra grega ômega, que parece uma ferradurazinha, ok? Qual que é o valor desse resistor aqui? Fala 300, fala 300. Um pouco mais. O valor desse resistor é 330 ohms e está ajustado na faixa de 200. Então a escala está abaixo do valor a ser medido. Então a gente ajusta para a próxima faixa.
que é de 2000. Então a gente já consegue medir o valor de 325 ohms. É aceitável para esse resistor de 330. Esse é um resistor de 270 ohms, 267 aceitável também, né? E esse é um resistor de 10 kΩ, né? Ou 10.000 ohms, é a mesma coisa. Então, para que a gente consiga medir ele, a gente muda novamente a chave rotativa e vai para a escala maior, a escala de 20 kΩ. Se o resistor é de 10 kΩ, então com 20 a gente consegue medir. E a gente vê 9,92, né? Ou 9.920, né? Quase 920 ohms, ok? Detalhe importante, nunca se toca com as mãos os dois terminais do resistor ao se realizar a medida, porque a resistência do nosso corpo em paralelo pode alterar no resultado, ok? Outra medição útil que a gente pode fazer na escala de resistência ôhmica seria de continuidade. Esse multímetro não tem o bip, né, o sinal sonoro, mas a gente ajusta para o menor valor, que é 200, ok? E a gente pode medir, por exemplo, para saber se um fusível está aberto ou não, né, se ele está queimado ou não. Então a gente mostra que o fusível está inteiro, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o like aí, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo os nossos conteúdos. Valeu, um abraço, até a próxima.